bom dia de chegada, mas fico bom feliz dia, Maíra. Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, obrigada. Hoje eu consegui participar. Que bom. Maíra. Com a minha companheirinha ali, ó. Ah, tá. Que bom. Mas é bom. Vamos participar em família, não tem... Então, nós estamos ainda no item 254, da segunda parte, o capítulo 23 do Livro dos Médiuns, ali. Já no item 7, a parte final do item 254, todos estão localizados? E eu paro o ímpar aí para fazer a leitura, o Márcio ou a Eliane, aí um de vocês, o que está mais de jeito aí, mais perto do microfone. Tá, eu faço. Então, 7. O que pensar daqueles que proíbem a comunicação com os espíritos, porque veem no espiritismo um perigo qualquer? Ainda que possam proibir algumas pessoas de se comunicarem com os espíritos, não podem impedir as manifestações espontâneas feitas a essas mesmas pessoas, pois não podem acabar com os espíritos, nem impedir que eles exerçam a sua influência oculta. Eles se parecem com essas crianças que tapam os olhos e pensam que ninguém as vê. Seria loucura acabar com uma coisa que oferece grandes vantagens, só porque alguns imprudentes podem abusar dela. O meio de prevenir os inconvenientes do espiritismo é, ao contrário, fazer com que ele seja conhecido a fundo. Então, aí é a parte final do nosso estudo, que o capítulo é sobre a obsessão. Então, a gente viu os tipos de obsessões, e agora sobre, então, aqueles que querem fazer que eu interditar as comunicações espíritas, como se isso fosse possível. O que nós podemos observar aqui? Qual é a conclusão que nós chegamos sobre essas informações que nós temos nesse item número 7? O Márcio, que o viu mais de perto aí, o que tem a dizer para nós? Tá vendo essa parte aqui, que eles parecem crianças que tapam os olhos, né? Pensam que ninguém vê. E como se fosse cessar, né, tudo isso. Celoni, aqui ele nos diz assim, o perigo, vendo um perigo qualquer no espiritismo. Então, essas pessoas veem um perigo qualquer no espiritismo. Como é que tu entende isso aí? E daí acho que seria de evitar o espiritismo. Nós vemos, eu até coloquei um vídeo ali no nosso grupo ali, de alguém daí de uma outra igreja ali, dizendo, não vamos no espiritismo por isso, por aquilo, não sei o que. Então, como que tu entende isso aí? Eu não cheguei a postou no grupo, mas sobre essa questão, eu acredito que seja o que é desconhecido, que a gente ignora, e daí a gente pensa que é uma coisa assim sobrenatural, perigosa, por falta de compreensão, né? Porque se a gente sabe que a vida não termina e que a verdadeira vida é a espiritualidade, não tem por que se assustar se alguns se manifestam, queiram se comunicar. Só que tem alguns que são muito ignorantes, sofredores, aí eles, talvez, na comunicação, expressam coisas negativas que assustam as pessoas. E aí as pessoas têm esse preconceito com o espiritismo, não querem esse tipo de relação, de comunicação, né? Eu acho que é mais ou menos por aí.
Por exemplo, agora está passando de novo uma novela que fala sobre a espiritualidade, né? Agora me esqueci o nome. E aí aquelas imagens é muito chocante, e a gente sabe que na realidade é pior ainda, né? Então as pessoas ficam apavoradas. Olha, esse negócio de espiritismo é muito terrível, que a gente não pode querer chegar a compreender ou frequentar uma casa espírita. Olha isso aí que está aparecendo, porque ali é um espírito perturbador, vingativo, né, que aparece. E aí as pessoas ficam preocupadas, acho que é mais ou menos por essa linha de pensamento. Só que mesmo ali na resposta, ele refere que é como a criança que tapa o olho e acha que acabou, né, que ninguém está vendo ela. Mas não adianta a gente querer se enganar, porque não vamos, só por evitar as comunicações, deixar que elas existam e tentem se concretizar. Acho que é mais ou menos isso aí. Eu penso assim também, eu acho que independente da comunicação ou não, somos todos influenciados, né? Então não depende só de permitir uma comunicação, não, ela vai acontecer de uma maneira ou de outra. É isso que eu penso. Então não existe perigo. O perigo é não conhecer, não ter o conhecimento. Eu também acho que esses espíritos inferiores que causam medo em certas pessoas quando se comunicam porque são sofredores, são irmãos nossos necessitados, que eles precisam se comunicar até mesmo para serem ajudados. Então, não tem como a gente fazer que nem criança, tapar os olhos e fazer de conta que não está vendo e que não acontece, porque existe. Porque é que nem aqui na Terra, assim como tem pessoas boas, tem pessoas más. Então, e lá no plano espiritual, continua a mesma coisa, espíritos inferiores, ignorantes, como disse a Celoni, que não tem conhecimento, e aí eles precisam de ajuda também. Por isso que é necessário se comunicarem. E aí a gente não pode pensar que aquela comunicação é uma loucura, porque é no centro espírita. Não, isso aí. Outras religiões, como colocaste ali, falam que é loucura, né? Mas também em certas religiões evangélicas, eles não dizem comunicação, mas existe a revelação, que é a mesma coisa. Só que eles não querem dizer que é uma comunicação, que nem no centro espírita, que a gente tem conhecimento, a gente sabe. Eles não querem admitir, tapa os olhos que nem criança e chamam de revelação. A Isso aí loucura já é considerado desde antigamente, né? Para se livrar de ter que ajudar, né? É loucura e afasta todo mundo, e é mais fácil daí para essas pessoas dizer, né? É loucura e esquece, vamos adiante, segue adiante. Vou retornar à questão aqui, a número 7, ó. Que se deve pensar daqueles que, vendo um perigo qualquer no espiritismo, creem que o meio de prevenir seria interditar as comunicações espíritas. Então, aqueles que veem um perigo no espiritismo, eles creem que seria, para prevenir o mal do espiritismo, seria interditar as comunicações espíritas. Quem que entendeu, Maristela? E por que será que está aqui no finalzinho desse capítulo da obsessão? Então, eu estava refletindo sobre isso, porque, na realidade, eu tenho algumas dúvidas, assim, eu acho, na minha visão, a doutrina espírita é algo muito sério, eu acho que é sério, a gente não pode brincar com isso, né, tanto a espiritualidade, é o que eu penso também em relação a mexer com o inconsciente, né, eu trabalho com o inconsciente, então, assim, é muito sério isso. Como que chegou a essa conclusão que é muito sério da importância que tem? Pelo estudo e pela experiência própria, né? Eu fui viver os processos realmente. Então, além de ter estudado toda a doutrina, toda a teoria, há muitos anos estudando a doutrina, e
e pela minha experiência própria, várias experiências que eu já tive com a espiritualidade, eu percebi isso. E a mesma coisa na psicanálise, né? Eu fui estudar a teoria e fui praticar em mim primeiro, fui descobrir, fui entender do meu inconsciente, fui mexer nele e entender o quanto é exigente e o quanto é perigoso quando a gente mexe no inconsciente. E a espiritualidade se manifesta por pensamentos, então não tem como, se a gente vai mexer com a mente humana, a gente tem que ter um cuidado. Sabe que essa semana eu até atendi uma senhora que veio aqui, assim, num estado que, nossa, porque ela foi num profissional que foi mexer com a parte espiritual, sem ela ter preparo nenhum, nem da teoria, eu acho, né, e nem da mente dela, ela não foi entender os conteúdos emocionais dela, e a própria doutrina espírita fala que o principal objetivo é a nossa reforma íntima. Então, assim, como que a gente vai ir mexer em algo, né, que a gente não tem, pelo menos, uma base moral. Então, eu percebo, assim, que a doutrina espírita, realmente, na minha vida, ela me deu uma base moral para todo o resto, sabe? Para o estudo profissional, relacionamentos, tudo. Então, assim, é um caminho que precisa ter uma sequência, né? Precisa ser respeitado esse caminho. Não dá para pular etapas, como a maioria faz. Claro que também eu acho que a gente não tem mais tempo também precisamos ir atrás e levar mais a doutrina, levar mais o conhecimento, levar mais a consciência para as pessoas de alguma forma, mais simples, mas não mexer em algo que a gente não tem ainda a formação, o conhecimento mínimo para aquilo. Então, acho que é por isso até que está nesse último aqui. E sobre a prevenção pela interdição das comunicações espíritas, o que tu acha dessa afirmação? Desculpa, Marina, que eu não te ouvi, que a minha pequena guardiã aqui deu um gatilho bem na hora. Não, aqui daí diz então que as pessoas que vejam um perigo no espiritismo, eu creio que o meio de prevenir seria interditar as comunicações. Daí como tu vê essa questão de interditar as comunicações? Eu acredito que tem que clarear, né? Por isso que evangelizar salva, né? Que a gente fala que educar ensina, evangelizar salva. O que precisa, na verdade, para essas pessoas? É evangelizar, é mostrar o conhecimento para elas. Não tem como interditar, porque elas vão sentir, elas vão ter percepções. A única coisa que, sem o conhecimento, sem a educação, sem a evangelização naquilo, elas podem se perder, né? Mentalmente, inclusive, emocionalmente, ocorre desequilíbrios realmente. Então, acredito que, dependendo do quadro que a pessoa chega, naquele momento, é necessário dar um limite para a pessoa. Às vezes ela não está conseguindo dar aquele limite, né? Porque ou buscou profissional, ou uma casa que trabalhou muito direto sem ela ter o preparo, e daí ela já está num estado que, então, o melhor realmente, olha, neste momento a gente não vai entrar nesse assunto, porque primeiro precisa equilibrar a pessoa, sabe? É como uma pessoa quando chega para mim, por exemplo, e ela está num estado mental, um quadro muito profundo de depressão, de pânico, eu não vou ter como atender, eu vou ter que encaminhar para o psiquiatra. O psiquiatra vai ter que atender ela vai ter que ou tomar uma medicação, eu preciso estabilizar ela. Como que eu vou entrar no inconsciente dela, que é uma coisa profunda, sem ela estar com o mínimo de equilíbrio emocional? É a mesma coisa na doutrina espírita. Como que a gente vai, às vezes, mostrar a mediunidade, né, a comunicação dos espíritos com uma pessoa que não tem o mínimo de conhecimento, que já está num desequilíbrio emocional? Então, precisa fortalecer ela primeiro. Então, vamos voltar, tem que refazer o caminho. Começar lá do início, estudar, e aos poucos, né, eu sempre digo, tem que ser com amor, com acolhimento, e tem que ir aos poucos, para ela ver uma realidade que às vezes a gente já está vendo lá na frente, mas as pessoas não estão vendo, e isso pode desequilibrar, sim. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio, sabe, nisso. Jaque, eu acho que teria como interditar os espíritos a se comunicarem? Pode parar tudo, ninguém mais se comunica. Chegou. No meu ponto de vista, no meu entendimento, não tem como, porque as manifestações acontecem sem que a pessoa permita ou não, o que pode ser feito, isso eu penso, né? Que é, como a Marcela falou, evangelizar,
que a pessoa estude, entenda o processo e que possa dominar, que possa compreender e buscar até ajudar aquele espírito que está se manifestando. Sirlene, tu que tem uma experiência com a mediunidade bem ostensiva e estudando aqui, vendo que as pessoas que acham que teria que interditar as comunicações, tem como parar que não exista mais comunicação? Bom, agora ninguém vai receber a comunicação, terminou. Tem como? Não, Marina, eu acho assim que quem tem mediunidade, agora vocês estavam falando ali, eu comecei a refletir, até vou comentar, não sei se... Não tem. Quem tem mediunidade não tem. Tu pode até... eu não vou no centro porque eu não quero mais receber, mas tu vai receber. Mesmo em casa, tu vai receber tuas comunicações, depende Fecha os olhos e vê igual. Exatamente. E tu vai ter sempre tuas comunicações, não adianta, né? Quem tem mediunidade, eu acho assim, não pode fugir. Agora, vocês falando ali, e eu fiquei assim, me questionando, será que só as pessoas que têm mediunidade, que vê, por que evangélicos, as pessoas que eu conheço que são evangélicos, eles não acreditam nisso? Eles não sentem nada, eles não vêem nada, inclusive eles não fazem prece nem depois que a pessoa desencarna. Eles acham assim que a pessoa desencarnou, eles não precisam mais de prece. E eu fico pensando assim, porque será que é porque nós temos essa mediunidade que a gente recebe, que a gente vê as coisas, que a gente sente, e depende do grau de mediunidade de cada um, a gente enxerga, que para a gente é uma coisa bem, bem natural, a gente não se assusta, né? Porque eu penso assim, as pessoas ficam com medo das pessoas mortas, né? Você está viva, não tem medo, ela morreu, meu Deus do céu, Deus o livre, a pessoa me aparecer. E por que é só nós que sentimos isso? Eu vou ter que fazer outra pergunta, uma pergunta agora. Tu acha que se tu fosse hoje te convertesse numa igreja evangélica, tu não ia ter mais nada de mediunidade? Ia terminar tudo? Mas eu acho que não, né? Acho que eu teria, não sei, marido. Isso é uma pergunta que eu não posso responder, né? É bem difícil. Por isso que eu fico me questionando. Eu não sei, será que eles não sentem nada? Eles não acreditam? Por que será que... Só um minutinho. Por que será que lá, às vezes, fazem umas sessões, eu não sei como é que, mas uma desobsessão, mas para tirar os demônios? O que está acontecendo lá? E eu tive Quem são esses demônios? Eu tive uma cliente que ela me contava que ela é evangélica, né? Que lá na igreja fazem as revelações, que é bem do tipo assim das comunicações que acontecem no centro espírita. Aí, para ela não diz comunicação, revelação, mas é a mesma coisa. E eu, sabe que poucas vezes, eu fui até, para dizer que eu não fui uma vez levar uma amiga minha numa igreja ali, evangélica, agora não sei também qual era, será. E aí caía todo mundo lá. Aí eu fui lá na frente também, né? Mas capaz que eu vá cair, né? Eles não conseguiram me derrubar. Mas eu fui uma vez, fui duas vezes, e aquilo era diabo para lá e diabo para cá. E eu disse, tu quer, eu te levo lá e depois eu vou te buscar. Eu, sabe que eu não me senti bem. Até ela deixou depois de ir, mas aí não me convidou mais para levar. Mas eu não me senti bem lá, sabe? Assim, eu só falava em diabo, salta diabo, e derrubava as pessoas. E o que é aquilo? Pois é, a gente não tem conhecimento e a gente não pode questionar isso aí. A gente teria sabe que a gente teria que entrevistar o pastor, né? E devemos estar questionando Não se eles estão se sentindo bem. Então tá, eu cortei o Wilson ali, o Wilson já ia te dar uma resposta ali, então vamos oportunizar para ele ali agora que... Bem, eu não me lembro se eu ia dar a resposta, estava ouvindo,
Mas assim, ó, a pergunta do Marina inicial é a respeito do tema abordado. Por que que ficou no final? Kardec faz todo um desenvolvimento dos perigos, dos tipos de obsessão, dos tipos de espíritos que se manifestam para esclarecer esses pontos. E aí, no final, ele faz essa indagação. Que se deve pensar dos que vendo um perigo? Porque ele fala nos perigos da mediunidade, mas fala que esses perigos existem de fato pela ignorância. Mas tem pessoas que preferem proibir. Elas não negam a mediunidade, não negam a comunicação, mas acham que a solução seria proibir. E próprio, vamos olhar o Antigo Testamento, Moisés também proibiu, porque de fato naquele momento havia um desvio muito grande, devido ao sincretismo com as práticas que eles vivenciaram no Egito, utilizavam mais a mediunidade para fins materiais. E ele proibiu o que? A necromancia, que é consultar os espíritos através de cadáveres, que é uma coisa que o espiritismo seria impossível ser isso presente no espiritismo. E nem sei se alguém faz mais isso, porque é uma coisa horrenda, né? Nem imagino como é que seja. E além disso, os objetivos não eram se esclarecer, eram trazer informações que facilitassem a vida física, ganhar dinheiro, sucesso nos empreendimentos, vitória nas guerras. Mas, e aí, por que as pessoas veem perigo, mesmo os que não entendem, não estudam? E a gente começa a ver filmes e novelas que não ajudam em nada, porque eles trazem médium estereotipados. E o estereótipo que apresentam é cheio de trejeitos, de manias, de coisas exóticas que até assustam as pessoas. Imagine quem não tem o mínimo conhecimento, se eu me tornar um médium, vou me tornar uma figura semelhante àquela, vou ter aqueles comportamentos, vou viver naquele ambiente. Isso assusta as pessoas. O que assusta é a ignorância. Mas Kardec diz que não há como impedir a comunicação dos espíritos. E ele coloca aqui, ó, não podem suprimir os espíritos nem lhes impedir que exerçam sua influência oculta. Porque a influência dos espíritos é mais oculta do que ostensiva. De certa forma, todos nós somos influenciados, tenhamos nós ou não mediunidade ostensiva. Tanto que Paulo de Tarso diz que nós vivemos constantemente em meio a uma nuvem de testemunhas, mas não só testemunhas. São espíritos que também nos influenciam. Ele falava dos espíritos. Há algumas interpretações que eu tive olhando dos nossos irmãos protestantes que dizem que testemunhas seriam os mártires. É uma interpretação forçada, né? Aí vai da lógica e da razão de cada um. Mas testemunha que Paulo falava, segundo o nosso entendimento, são essas ocultas, que nós não vemos e que às vezes também interferem ocultamente ou ostensivamente. E esses que querem impedir a comunicação, querem impedir as ostensivas. Pode até conseguir, mas as ocultas não. E quem disse? Eles não podem impedir o espírito. Se ele não se manifesta no lugar, ele pode se manifestar no outro. E aqui, como disse a Sirlene, né, que falou, se os evangélicos não têm mediunidade. O que é mediunidade? Mediunidade é a faculdade de ser um mediador entre os espíritos encarnados. É uma faculdade orgânica. Independe da fé. E quando ela não é educada, abre margem para terríveis obsessões, como fascinação, subjugação, e que os nossos irmãos protestantes entendem como possessão do demônio. E aí praticam exorcismos, com práticas bem terríveis até. E aí, onde está a razão? Outra coisa, os nossos irmãos protestantes não rezam, que a Sirlene também falou, não oram, pelos que morreram, nós dizemos desencarnados, porque acham que eles já têm definida a sua situação no mundo espiritual. Vai depender de como eles agiram na Terra. Ou estão no céu ou estão no inferno. São essas duas alternativas que eles acreditam. Então, não há, segundo esse pensamento, não há o que fazer. Se a pessoa fez o bem, está no céu. Se fez o mal, está no inferno. Não tem como modificar. Já há uma sentença. Mas esses espíritos não estão nem numa situação nem na outra definitiva.
Os evoluídos estão num ambiente melhor, porque céu físico ou um lugar determinado não existe, é um estado de espírito. E nenhum de nós aqui na Terra tem condições, tanto que Jesus disse que o menor do reino dos céus, o lugar onde os espíritos mais equilibrados existem ou convivem, era na época maior do que João Batista. Quem de nós se supõe maior que João Batista? Então, segundo esse raciocínio dos nossos irmãos protestantes, ninguém estaria no céu. A não ser que eles não acreditem no que eles leem na Bíblia também. É preciso raciocinar. Mas esses espíritos estão por aí. São o que nós chamamos, segundo o Espiritismo, espíritos errantes, aqueles que ainda precisam reencarnar para evoluir. E convivem conosco. E procuram meios de manifestação. E a manifestação deles pode ser, como eu acabei de dizer, ostensiva, através de pessoas com faculdades mediúnicas ou ocultas. E as ostensivas, aqui foi comentado também, acontecem no próprio movimento protestante, em que eles falam, como a Sirlene disse, revelações. Eles mudam o termo, mas é uma comunicação mediúnica. E quando essa manifestação é de um espírito agressivo, que procura vingança, ou um sofredor, eles pensam que é o demônio, porque eles pensam que existe Deus e existe o demônio. Só pode se comunicar o Espírito Santo, segundo ele, e os demônios. Nessa teoria, os demônios teriam mais poder do que qualquer outro espírito. E eles têm um medo enorme do demônio. Tanto que em certas religiões se ouve mais falar em demônio do que em Deus. Como se ele tivesse um poder quase igual ao de Deus. Ou até superior, pelo medo que eles têm. Porque se eles tivessem uma fé que Deus tem poder maior do que qualquer espírito, não teriam tanto medo. E nem ficariam repetindo essa palavra e acreditando de que, levantando a voz, dizendo palavras agressivas, ameaçadoras, o espírito vai se afastar. Teve um caso registrado na própria Bíblia de espíritos que se apossaram de uma criança que os apóstolos não conseguiram libertar a criança. E Jesus veio e, na Bíblia diz expulsou, mas na verdade ele afastou o espírito que se apossou de uma vara de porcos. E aí perguntaram por que nós não podemos tratar com esses espíritos. E ele falou, com essa caça de espíritos é preciso muita oração e jejum. Se não me engano era isso que ele dizia, né? O que é? A oração é para a pessoa estar em contato com os espíritos superiores. Porque quando nós fazemos uma oração verdadeira, nós mudamos o padrão vibracional. Nós entramos num outro padrão de frequência que nos coloca em sintonia com as esferas em que habitam os espíritos mais elevados, e através dessa mediunidade que todos temos, nós recebemos inspirações de como melhor agir. E também inspirações de como nos melhorarmos, mudarmos o padrão vibracional para termos, através do comportamento, do pensamento, uma ascendência moral sobre esses espíritos. Porque não vai ser com palavras, não vai ser com gestos, com rituais, que eles vão ouvir. Nós falamos orientação, eles ameaçam, querem expulsar. Nós, nas nossas práticas, os orientamos, que são irmãos nossos, e que estão em equívoco, e que isso só lhes traz desgraça, da mesma forma que uma pessoa orienta um encarnado, e que muitos, se não a maioria, desencarnam equivocados e continuam fazendo os mesmos erros no plano espiritual. O maior erro deles, e que muitos de nós ainda alimentamos, é o desejo de vingança. É o desejo de fazer ao outro algo semelhante ou pior do que imaginamos que ele tenha feito para conosco. Esquecidos que estamos todos no mesmo processo evolutivo, e que somos submetidos a provas e expiações devido às nossas imperfeições. E também, agora imaginemos assim, traçando um paralelo só para termos de compreensão. Se alguém imaginasse ou dissesse que o sonho é perigoso, como é que evitaria o sonho? Porque o sonho é tão natural quanto a mediunidade, porque nós em desdobramentos também entramos em contato com os espíritos desencarnados. Então o que fazer? Vão proibir o sono? Então é um absurdo esse tipo de ideia, é um equívoco bem grande. E até ele reforça aqui, ó,
Seria como se fechasse os olhos a uma criança para não ver. O fato está lá. Se a pessoa não quiser ver, aí é uma questão dela. O que precisamos é nos informar. E as pessoas que assim agem é porque desconhecem o fenômeno em si. Não estudaram o livro dos médiuns. Aliás, eles já têm até horror. Se oferecer o livro dos médiuns para eles, eles acham que aquilo ali é uma coisa do demônio. Não vão querer nem ler. E até é compreensível, porque eles foram vítimas de ideias que nós poderíamos até dizer uma lavagem cerebral. Foi incutida neles um medo a respeito dessas questões e eles não se permitem entender. Enquanto assim permanecerem, vão permanecer na ignorância. Se não forem pessoas que praticam mal, muito bom até, porque toda religião traz boas orientações. Mas se são aquelas que perseguem os médium e os espíritas por medo, estão em grande equívoco. Estão fazendo como aqueles que fizeram as caças às bruxas há pouco tempo atrás. Até nos Estados Unidos teve um episódio que aconteceu. Era um médium e as pessoas tinham como bruxas. E muitas mulheres foram levadas às fogueiras por causa disso. Além do engano incrível que foi condenar essas mulheres, ainda havia um preconceito, porque achavam que a mediunidade fosse só uma coisa feminina, mas ela não. Não é só feminina. Ela é tanto masculina como feminina. Tanto que nós temos grandes expoentes na mediunidade aqui no Brasil, Divaldo Franco, recentemente desencarnado, Chico Xavier, ao lado de irmãs também, que foram médicos, como Ivone, do Amaral Pereira, e tantas outras. Independentemente do sexo, da raça, da cor ou da religião, a mediunidade está presente. É que só um detalhe aqui, ó, seria loucura querer suprimir uma coisa, no caso, a mediunidade, a comunicação, o intercâmbio mediúnico, que oferece grandes vantagens. Então, se nós vimos que tem a obsessão, que é um intercâmbio com o plano espiritual, com os irmãos ainda em estado inferior, essa é o mesmo mecanismo que acontece para nós receber as orientações dos superiores. Se suprimisse a comunicação, o que daria? Então suprimiria com os elevados também. Também seria uma loucura. O citado aqui, só os livros de Chico e de Divaldo. Quase 1000. Então, isso aí nada teria. Quanto nós teria perdido? Então, porque alguém usa mal ou não sabe usar uma coisa, ela deve ser suprimida? Teríamos que desligar toda a eletricidade. Ela tem risco? Ela é utilizada por quem não sabe utilizar, ela não tem trazido tantos desastres, tantos acidentes? Tem. Mas o que é preciso? Que a pessoa tenha os cuidados certos, tenha a orientação certa de como lidar com a eletricidade e fazer o bom uso dela. A mediunidade, semelhante, ela tem uma grande utilidade. O que nós temos que fazer? É ter o conhecimento, ter os cuidados para usar bem, para não levar choque. Ela tem os riscos? Tem. Da mesma forma, ou comparativamente, assim como a eletricidade tem. Só que é uma coisa benéfica ou é maléfica? Não. É muito benéfica. Então, e ela ainda, uma coisa ainda, a eletricidade ainda poderia ser desligada lá, tem as chaves lá que desligam. A mediunidade nós não temos. Então, maior é a razão para a gente saber como lidar, como fazer essa ligação sem levar choque. Então, nós temos essa, porque daí essa acontece mesmo, nós queiramos ou não. Nós estamos em contato permanente com os espíritos. Então,
como que nós vamos fazer? Para quando nós estamos em contato com esses irmãos inferiores, porque ainda temos e muito de nós conseguir se equilibrar e nos ajudar eles. Vamos fazer daí o que? Usar a mediunidade com Jesus. Então, vamos nos evangelizar, nós e eles. Como nós nos elevar para também nos evangelizarmos com os espíritos superiores, receber as orientações deles, seja pela intuição, seja aqueles que têm ostensiva, mas todos nós temos. Então, aí é a importância de que, então, tem o perigo? Tem a obsessão? Tem os espíritos maldosos? Tem. Nós estamos no meio deles? Estamos. Assim, nós estamos no meio da eletricidade, nós estamos cheios de fio, cheios de tomada em casa. Não é perigoso, não. É só ter o cuidado necessário. Então, vamos usar mais ou menos essa correlação, acho que dá para a gente ir levando, mais ou menos entendendo. Aí veio o quê, Marino? Conhecimento, né? Porque aí, como é que nós vamos lidar num negócio, uma eletricidade, se nós não temos conhecimento, né? Isso. Foi por isso que eu perguntei aquela hora para a Maristela, como que tu chegou a essa conclusão? E que ela disse, pelo estudo, pelo conhecimento, pelo raciocínio, pensando. Então, foi assim que... Então, daí a pessoa entendendo, tem perigo? Não. É o perigo natural, aquele que tem da gente... Esse convívio, esse faz parte ainda dentro da nossa inferioridade. A gente vai ter os percalços, mas que isso aí é necessário para a nossa evolução. Que a Mariana está falando, todos nós, na verdade, pelo menos eu, antes de começar a entender, tinha assim, era passado para mim, foi passado de geração, morreu, podia ser o melhor, mais ente querido, virava assombração. Daí depois, teu tio está do teu lado, a criança já se assustava, saía num gritedo e passava a ser assombração. E não é, né, gente? Era um familiar, um querido, que era da família, tudo. Hoje em dia a gente tem um entendimento melhor, mas quem ainda não tem esse entendimento ainda tem isso como assombração. Passou de geração em geração, né? Mas ainda se pegar a gente descuidado e dizer, olha do teu lado, ainda dá uma... ainda até a gente concentrar, né? Daí, vamos ver quem é que está quietinho aí, já que pelo horário nem vamos ler novo, vamos aproveitar, então, vamos terminar sobre esse assunto, vamos conversar mais um pouco, daí, a não ser que não tenha mais o que conversar, daí a gente... Eu só estava refletindo da importância dos nossos encontros, né? Porque somente através desse esclarecimento é que nós podemos nos melhorar e, quiçá, ajudar alguém, né? Ou espiritualmente, ou até nossos familiares que não compreendem muitas vezes também esse lado, né, do espiritismo e tal. Muito importante. Seloni, o que tu acha, a gente, através do conhecimento, dessa consciência, a gente tem? Digamos, com aqueles que nos rodeiam, aqueles espíritos que nos rodeiam, que tem alguma ligação conosco, seja por que for, então nós, como disse ali, nós estamos rodeados por uma multidão de testemunhas. Como que nós podemos beneficiar essas testemunhas que nos rodeiam, esses espíritos, e juntos nós evoluirmos através do conhecimento do funcionamento da mediunidade, das comunicações, dessa relação que existe entre nós e o espírito? Como que nós podemos nos ajudar mutuamente? Porque se nós temos alguém interferindo conosco, nós interferimos também. Nós somos um espírito também, estamos na carne, mas nós influenciamos também, porque vocês têm a capacidade de nos influenciar pelo pensamento. É uma via de duas mãos. Nós podemos influenciá-los também. E daí, como vamos fazer para
nessa situação aqui que nos rodeia? A mesma coisa, tratando com os encarnados, temos que ter calma, nós temos que tentar agir da melhor forma possível, e se alguém está se manifestando que precisa de ajuda, a gente tenta mentalizar, no meu caso, que eles procurem o centro espírita, que nos acompanhe quando a gente vai até lá, para eles serem atendidos, e se são outros que estão sempre conosco, a gente vamos nos policiar, né? Vamos tentar também sermos pessoas equilibradas, fazendo coisas que são condizentes com o nosso aprendizado espírita para poder estar numa energia, numa vibração melhor, para que eles também possam aproveitar. No caso, assim, a gente já leu até alguns romances que alguns perturbadores, eles perseguem, estão junto, e aí quando a pessoa começa a ler coisas assim, edificantes, ou obras espíritas, daí eles até comentam, e já vai de novo ler os livros espíritas. Aí, se eles estão com má intenção, eles já não têm aquela conexão conosco, porque tudo depende da vibração. Se a gente tem acompanhamentos, é porque a gente vibra junto na mesma frequência, né? Então, a gente tem que ver por que eu estou deixando essa coisa me atingir, se é uma coisa negativa. Então, aí a gente tem que ter amor e carinho por todos os nossos irmãos, né? Não querer que fiquem juntos, mas que a gente possa vibrar, que eles possam também se equilibrar e procurar o bem, procurar a ajuda, serem acolhidos num centro espírita em pensamento e em oração e cuidar dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Eu acho que é por aí. Sei que não é fácil falando assim, é bem facilzinho, mas às vezes no dia a dia, por que eu estou agindo dessa forma? Por que eu estou me sentindo incomodada? Por que eu estou com esse sentimento? E daí a gente vai meditar e vai pensar por quê e vai tentar se modificar para que se equilibre. Eu acho que é mais ou menos por aí. Coisa aqui, ó, que nós também podemos obsediar, né? Até seria bom que comentasse isso aí, porque não só eles podem nos obsediar, como nós também, né? Vamos ver se o Wilson fala sobre isso aí também, viu? E como? Wilson. E também obsidiar os desencarnados, mas também obsidiar os próprios encarnados. Como é que pode acontecer isso, Wilson? E nos obsidiar ainda também, a nós mesmos. Mais essa, vamos acrescentar mais uma, mais a auto-obsessão. São 3 pontos importantes. A pergunta que o Marino fez para a Celoni, como é que nós devemos agir? Como é que nós vivemos em sociedade? Da mesma forma devemos viver, porque nós temos um intercâmbio de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado. E nesse intercâmbio, nós podemos viver em harmonia, ou então sermos subjugados ou subjugadores nas relações interpessoais. Quantos casais sofrem atritos, sofrimentos de uma parte em relação à outra, em que um é subjugado, é submetido? Geralmente o homem faz isso com a mulher. Embora existam casos raros, também existe o contrário. Existem mulheres que exploram os homens. E na questão encarnado e desencarnado também. Aquele que desencarnou sentindo mágoa, ressentimento, ódio de alguém que está encarnado e conviveu com aquela pessoa nesta encarnação ou noutra encarnação e continua ainda desencarnado e essa pessoa agora está aqui na Terra, num corpo de carne, ele pode ser o seu obsessor. Mas a recíproca também é verdadeira. Tem pessoas que são obsessoras sem querer, até por posse. Alguém que perde um ente querido e não esquece, não liberta aquela pessoa, não se dá conta que ela está vivendo uma nova fase da sua existência. Nós vivemos em fase, uma hora no plano espiritual, com a família espiritual, que é a maior de todas. E que no momento em que nós estamos encarnados, nós não nos lembramos dessa grande família. Nós acreditamos que a nossa família é só aquela que está aqui, a consanguínea e a por simpatia com as quais convivemos.
mas a nossa família espiritual é muito maior. Então, o nosso ente querido desencarna, vai para essa nova fase, mas nós sentimos a sua ausência, e é natural. Isso faz parte do luto que tem que ser trabalhado. Se a pessoa reprimir, até pode ficar doente, mas não pode ser alimentado indefinidamente, porque vai reter aquele espírito por uma questão vibracional próximo a si. E infeliz, porque ele vai nos observar infelizes e vai sentir, repercutir nele as mesmas vibrações que nos causam, às vezes, uma depressão, um sentido de ânimo inferior, algo assim desagradável, e não vai permitir que ele se torne plenamente feliz. Ele tem que ser um espírito muito despreendido para conseguir desvencilhar-se dessa situação. É uma obsessão ao contrário do que a maioria de nós pensa, porque a maioria visualiza assim os espíritos desencarnados obsidiando encarnados. Nossos irmãos protestantes dizem os demônios. Mas quantos desses nossos irmãos também não perturbam aqueles que partiram? Os nossos irmãos protestantes têm uma vantagem, porque eles, como a gente falou antes, eles acreditam que não tem mais o que fazer. Então talvez ele lide melhor com isso. E nós que acreditamos que, e sabemos, não é questão de acreditar, é saber. E a própria física quântica está provando que o observador, que eles chamam, que é outra coisa, que não é outra coisa senão o espírito, não morre com o corpo físico. Então nós sabemos que ele continua vivo. Mas isso nos ajuda se nós soubermos trabalhar com essas questões. Se nós nos desapegarmos de tudo, inclusive das relações. Ah, então eu não devo amar meu semelhante? Amar não é prender, não é ter sentimento de posse. Tem que libertá-lo para que ele continue a sua jornada. Ele é um filho de Deus, como todos os demais seres existentes no universo são filhos de Deus. Isso no mineral, no vegetal, no animal e no hominal. Tudo é filho de Deus. E quem mais entendeu isso era Francisco de Assis. E que nós possamos também, da mesma forma que Francisco de Assis, amar toda a natureza, não retendo para nós mentalmente esse sentimento tão deletério de posse, que perturba aqueles que amamos quando pensamos amá-los. Na verdade, nós temos um sentimento de posse. E as pessoas pensam assim que o Evangelho em si não fala em desapego. Fala sim, porque se nós formos olhar o que Jesus falava a respeito da vida, ele falava que a cada um segundo as suas obras, e que nós somos iguais em direitos e deveres, e devemos nos ajudar mutuamente, e isso se estende a todo mundo. E nós não podemos nos apegar a todo mundo. Nós, quando nos apegamos, apegamos a alguém restrito. E se formos olhar também as questões que o próprio Jesus falou, quando ele fala do rico e do Lázaro. Lembram que o rico estava lá e via o pai Abraão e pedia para que aquele miserável que esmolava na sua porta e comia dos restos que caíam no chão e agora estava no seio de Abraão, viesse molhar a sua língua com o dedo na água. E Abraão dizia que não podia por causa do abismo que distanciava uns dos outros. Então ele pediu para que Abraão mandasse um dos seus falar com seus irmãos que estavam vivos na terra. Quem sabe, comunicando com os mortos, eles entenderiam. Olha, está lá patente que os espíritos sobrevivem. E o que disse Abraão? Se eles não veem Moisés e os profetas, não ouvem, também não ouvirão aqueles que nós enviarmos. E eles continuam enviando, apesar dessa palavra de Abraão, que para nos auxiliar. E nós não sabemos disso. E às vezes nós também, reforçando a ideia da obsessão, nós nos tornamos obsessores justamente por desconhecer essa realidade. Mesmo quem sabe que existe esse intercâmbio, desconhece essa realidade de que nós podemos ser os obsessores. Às vezes as pessoas dizem assim, afaste esse espírito obsessor. Mas existe um conúbio, tem um fato incrível. Bezerra de Menezes, ele tinha um filho que tinha, era um psicopata, o filho de Bezerra de Menezes. E ele curou tantas pessoas, e o filho dele ficou com essa psicopatia até próximo da desencarnação. Numa sessão mediúnica, havia um espírito obsessor vinculado a ele, numa simbiose muito
muito ferrenha no intercâmbio energético, e o espírito disse que havia se modificado nos seus propósitos e que ia libertar o filho de Bezerra, mas que isso ia causar a sua desencarnação, porque eles viviam nesse conúbio energético e o seu afastamento provocaria a morte física do filho de Bezerra. Que ele fosse rápido para casa para se despedir do filho. E ele foi. Chegou lá, o rapaz estava curado, liberto daquele comportamento psicótico. Falou com o pai, despediu-se dele e logo desencarnou. Aí está um fato patente de quanto pode ser terrível esse conúbio, num sentido de vingança ou mesmo de amor doentio, de amor possessivo. Então que nós possamos ter consciência dessa realidade. Mudarmos o padrão vibracional para evitarmos de sermos joguetes na mão daqueles que ainda não nos perdoaram. Pedir perdão a eles. Porque se eles estão assim é porque em um momento nós nos equivocamos em relação a eles. E fazermos um esforço tremendo para cada dia sermos um pouco melhor que no dia anterior. Andarmos sempre em busca desse autoaprimoramento. Fazermos as nossas orações, as nossas reflexões, os jejuns de pensamentos deletérios e de atos perniciosos, para adquirirmos uma condição menos favorável a esse acesso. E também fazermos um esforço para não nos apegarmos em demasia. Eu não vou dizer assim, não nos apegarmos a quase nada, porque a gente se apega. A teoria é fácil, mas quando é estampado para a gente a possibilidade de se afastar de um ente querido, nem vou dizer perder, a pessoa se choca. E aí desenvolve, eu volto a repetir, o sentimento de luto que é preciso trabalhar. E nesse momento é importante a prática do Evangelho no lar, a reflexão, a busca pela oração, pela força, para sair desse estado vibracional negativo e libertar aquela pessoa que amamos, para que ela se torne mais feliz, possa prosseguir na sua marcha. Não vai se afastar de nós. Aqueles que se amam nunca se afastam. Vibracionalmente estaremos juntos e quando for permitido, poderemos voltar ao convívio com eles, sem esse sentimento de posse, sem domínio, mas livres. Imagine agora aqueles espíritos que desencarnaram e que seu ente querido pensa que a comunicação é coisa do demônio. Quando ele se aproxima desse amado, e o amado vira para ele e tem uma mediunidade e diz: vai de retro, Satanás. Imagine agora se fosse nós, a pessoa que nós mais amamos, e nós temos a felicidade de nos aproximarmos dele, e ele vira e nos diz assim. Para muitos, deve ser até uma das causas, às vezes, que não consegue, que a espiritualidade evita a aproximação dos amados, às vezes é isso. Porque sabe que até ele não vai ser bem recebido e não seria benéfico. Nós sabemos que também tem muitos que acreditam só aqui, que está definitivo, que a prece não vai ajudar de nada, mas nós temos essa consciência, sabemos que a prece ajuda muito a fortificar aquele espírito para que ele reaja e progrida no mundo espiritual. Ele nos dá uma obrigação. É aí que está. Aquele que mais sabe, mais será cobrado. Então, aquele que tem essa ideia e ele não faz a prece, não tem a caridade para os desencarnados, ele é mesmo menos culpado do que nós que sabemos. Nós que temos os meios, nós que sabemos que nós podemos nos ligar aos espíritos superiores para ajudar aqueles que já partiram para a pátria espiritual, que a vida continua, como o Wilson disse, na verdade, na grande família, que lá eles estão unidos, que deixaram poucos aqui, mas se reuniram a muitos, que se tem aqueles que têm uma ligação espiritual, uma ligação de afeto aqui
lá tem muito mais. E nós que podemos, já temos a compreensão de dirigir o nosso pensamento a eles, dizendo que nós sentimos a saudade, mas que essa saudade é amor, e que esse amor deve os libertar para seguir a sua caminhada e não os aprisionar aqui conosco. Então, nós temos mais condições e nós podemos suprir a falta daqueles outros que não estão recebendo uma prece daqueles que amam, mas que nós os ame e transmita essas preces através dos mentores espirituais, dos espíritos protetores de cada um. E é nesse sentido que eu vou pedir para a Sirlene, para fazer a prece hoje, e nós acompanhamos mentalmente a prece da Sirlene, então, e que chegue a todos aqueles nossos amados que já retornaram à pátria espiritual, e todos aqueles amados daqueles que ainda não entenderam, mas que precisam de receber, que estão carentes de amor no plano espiritual e que os seus não fazem uma prece, que a nossa chegue com a mesma intensidade daqueles que sempre o amaram. Vamos agradecer, então, por esses momentos de aprendizagem, de reflexão, que nós tivemos hoje, a oportunidade espiritual, pedindo por todos nós, por nossos irmãozinhos que não conseguiram participar também dos nossos estudos, que eles recebam esses fluidos benéficos, tanto para o seu corpo físico como para o espiritual, pedindo também para todos aqueles nossos irmãozinhos desencarnados, como falamos, né, que eles sigam a sua caminhada espiritual, que é a nossa verdadeira vida espiritual. Senhor, a gente agradece por tanta coisa boa que nós recebemos, cada dia, nunca ficamos desamparados, agradecemos a nossos mentores espirituais, a Jesus que sempre nos amparou nos nossos momentos difíceis, pedindo muita saúde, muita paz, muita alegria, muita compreensão em todos os lares, que todos possamos receber esses fluidos benéficos para todos nós. Com muito agradecimentos, nós agradecemos, então, aos nossos mentores espirituais, encarregados pelos nossos estudos do domingo, e damos por encerrado. Que assim seja. Que assim seja. Bom domingo. Bom domingo a Bom todos. domingo a todos. Bom Tudo é bom. domingo.